Olá, eu sou Fernando Ecardi, redator e pastor da revista Diálogo e Ação, e hoje eu quero te convidar para mais uma aula do nosso trimestre sobre a vida e os ensinos de Jesus. Eu estou aqui hoje com a minha revista do aluno e também com a revista do professor. Eu quero te convidar para nós refletirmos hoje na nossa sexta aula. Isso mesmo, nós já estamos na sexta aula, praticamente a metade do nosso trimestre, a metade da nossa revista. E nessa lição nós vamos refletir sobre Jesus e a mensagem do Reino de Deus. Sexta lição, Jesus e a mensagem do Reino de Deus. Essa lição vai nos falar sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Na oração inicial, antes de nós iniciarmos a lição, eu quero te deixar um pedido muito especial. Vamos orar para que sejamos anunciadores da mensagem do Reino de Deus. Esse é um grande desafio para adolescentes, professores e para toda a igreja, para toda a família. Mas que tal começarmos pelos adolescentes e professores da revista Diálogo e Ação a orarmos e cumprirmos esse desafio de sermos anunciadores do Reino de Deus. O texto bíblico base da nossa lição é o de Mateus, no capítulo 1, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 16. Vou repetir para ficar bem claro. Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16, e também Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 34. Nós temos três objetivos nessa lição. O primeiro deles é aprender a ser bem-aventurado através do Sermão do Monte. O segundo objetivo é entender que todo seguidor de Jesus tem um forte chamado. Olha só que objetivo interessante. Entender que todo seguidor de Jesus tem um forte chamado. E 3. Crer que as orações podem ser ouvidas por Deus. Nós devemos sempre crer que as nossas orações não são ao vento e nem para as paredes. Elas ultrapassam a dimensão física, elas rompem a linha espiritual e chegam no trono de Deus. O ponto 1 da nossa lição, que é a introdução, vai nos falar que o Sermão da Montanha, proferido por Jesus, ficou assim conhecido porque o evangelista Mateus relata que o Senhor subiu a um monte, chamou para perto de si os discípulos e passou a ensiná-los acerca de diversos assuntos concernentes à vida. E nós vamos tratar sobre alguns desses assuntos nessa nossa sexta lição, Jesus e a mensagem do Reino de Deus. No ponto 2, nós vamos refletir sobre bem-aventurados. As bem-aventuranças apresentam o caminho da verdadeira felicidade. Eu quero te fazer uma pergunta, adolescente, professor, pais e todos que estão assistindo essa aula. Você é feliz de verdade? Aonde está a sua felicidade? A sua felicidade está num lugar, em algum objeto, em alguma coisa, em alguma pessoa? Ou essa felicidade está morando dentro do seu coração através da pessoa de Jesus? Esse ponto da lição está nos desafiando exatamente sobre isso. As bem-aventuranças apresentam o caminho da verdadeira felicidade e nós sabemos que esse caminho é Jesus. No ponto 3, nós vamos refletir sobre ser sal da terra e luz do mundo. A sequência das bem-aventuranças do Sermão do Monte traz uma declaração extravagante e eu diria até extraordinária. Vocês são sal da terra e a luz do mundo. O sal foi feito para preservar, para dar sabor. Você não come um prato de arroz e vai falar, nossa, como esse arroz está com gosto de sal. Você come um prato de arroz e fala, nossa, como esse arroz está saboroso. Então o sal tem essa função de dar a tonalidade, de realçar o sabor. E nós temos que realçar o verdadeiro sabor do mundo. Devemos realçar o verdadeiro valor do mundo, que é de servir, de adorar e de render graças ao nosso Deus. E também ser luz do mundo, que é o de iluminar, trazer luz, lançar luz sobre as trevas, através da luz de Jesus nas nossas vidas, refletirmos a sua luz.
Uma expressão que eu gosto muito, sinalizarmos o seu reino sobre toda a terra. No ponto 4, nós vamos refletir sobre não vim abolir a lei, mas para cumpri-la. São as palavras de Jesus. Não vim abolir a lei, mas para cumpri-la. Segundo os preceitos de Jesus, não basta cumprir a letra da lei, é necessário cumprir o seu espírito. Eu quero dar um exemplo para você. Do que adianta o filho obedecer às ordens do pai, mas ficar mal-humorado, de cara fechada, ranzinza, reclamando? Está simplesmente cumprindo a lei. Mas nós, como filhos dos nossos pais e também de Deus, devemos amar a obediência. Ao cumprir alguma ordenança dos nossos pais, assim como as ordenanças de Deus, não devemos só seguir as orientações, mas devemos amar as orientações. Saber que aquilo é para o nosso bem e que ao cumpri-la nós estaremos adorando ao nosso Senhor, estaremos alegrando o coração dos nossos pais, porque isso faz bem para a nossa família, para a vida dos nossos pais e também para a nossa. Faz bem para a nossa espiritualidade, para o reino de Deus, alegra o coração de Deus e também nos edifica. No ponto 5, lembrando que nós estamos refletindo sobre Jesus, a mensagem do reino de Deus, nós vamos refletir sobre a oração modelo. E nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. E eu quero ler essa oração para você, que diz assim: portanto, orai deste modo: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Esse texto, essa oração, está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Chegamos ao destaque da nossa lição. E o destaque da nossa lição vai nos dizer: precisamos construir nossa casa espiritual sobre a rocha firme que é Jesus. Aonde você tem construído a sua vida? Qual é a base da sua vida? O que você tem levado em consideração para construir o seu futuro? A minha oração é que você esteja levando em conta os seus pais e a Deus. A rocha firme da nossa vida é Jesus. A conclusão vai nos dizer que nós precisamos avaliar constantemente se temos sido obedientes aos ensinos de Cristo. Nós acabamos de refletir sobre o Sermão do Monte. Nós já acabamos de refletir sobre Jesus e a mensagem do Reino de Deus. Você tem seguido constantemente a mensagem do Reino de Deus? E mais, você tem anunciado a partir da sua vida, a mensagem do Reino de Deus? Nessa lição, nós vamos refletir e apresentar o discípulo Bartolomeu ou Natanael, dependendo de algumas versões, e da apresentação da Bíblia. Se você baixar o suplemento gratuitamente no site da Convicção Editora e da Convenção Batista Brasileira, você vai acompanhar a apresentação de todos os discípulos e também de Jesus. Além do suplemento, você também pode baixar o arquivo em PowerPoint dessa lição e acompanhar essa aula que eu estou apresentando aqui para você. Para guardar no coração, eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que vai nos dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Para concluir a nossa lição, eu deixo uma oração. Faço dessa a minha oração e convido você para orar comigo. Que nós sejamos a mensagem do Reino de Deus anunciada através das nossas vidas, para que a luz do Reino resplandeça através de nós. E os homens, nossos amigos, nossa família, glorifiquem ao Pai
que está no céu através da mensagem pregada a partir de nós. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.